Nesta semana estudamos sobre a vida moldada em Cristo e um discurso inspirado no Espírito. Na verdade, irmãos, o que estudamos nessa semana no texto de Efésios, no capítulo 4, dos versos 17 a 32, nós vimos qual deve ser o nosso comportamento enquanto cristão. Mais ainda, vimos como deve ser o nosso linguajar, como deve ser o nosso discurso. Como é que os cristãos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, falam? Qual é o conteúdo do discurso deles? Qual é a forma do discurso? Como é que esse discurso deve chegar aos outros? No estudo adicional, que é o estudo desta sexta-feira, tem algumas propostas para orientarmos o nosso discurso, algumas propostas para orientar o nosso comportamento no falar. Veja o texto da lição. Que a sua conversa seja de tal natureza que você não tenha necessidade de arrependimento. Quantas vezes, irmãos, a gente se arrepende pelo que falou, mas depois que falou, que magoou pessoas ou que comprometeu pessoas, bate o arrependimento, mas aí não adianta, o que você já falou já foi dito e não há como retirar. Continuando, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como é que é, então, irmãos? Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, que nos guarda para a redenção. Se você tem amor no coração, vai buscar estabelecer e edificar o seu irmão na fé mais santa. Se for dita uma palavra prejudicial ao caráter de seu amigo ou irmão, não encoraje esse discurso mau. Isso é obra do inimigo. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas vêm fazer comentários acerca de outras pessoas, nossos amigos, nossos irmãos ou parentes. E esses comentários têm o sentido de denegrir ou diminuir a imagem desta pessoa. E muitas vezes nós somos tentados a continuar essa conversa, alimentar essa conversa. O conselho que está sendo dado aqui, irmãos, é para que não façamos isso, não encorajemos esta conversa. Com bondade, relembre a pessoa que fala de que a palavra de Deus proíbe esse tipo de conversa. Esse texto é de Ellen White. Conselho para a igreja, conselho para cada um dos irmãos, para que não alimente fofocas, não alimente constrangimentos, não divulgue fake news. Irmãos, eu tenho recebido tantos e-mails, tantas mensagens com fake news, reconhecidas fake news, mas os irmãos mandam como se isso fosse verdade. O discurso, irmãos, não só o nosso discurso oral, o nosso discurso também de informática, o nosso discurso virtual, tem que ser um discurso cristão, não pode ser de mentiras, não pode ser de fake news, não pode ser de bullying, quando constrangemos as pessoas ou quando falamos mal das pessoas, diminuímos as pessoas. Nós podemos e devemos assumir alguns compromissos conosco para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Compromissos com relação ao nosso falar. E a nossa lição enumera 4 desses compromissos. Primeiro, desejo que a minha influência dentro da família da Igreja Adventista do Sétimo Dia seja positiva, edificante e animadora. Verdade o que diz aqui, irmãos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e além dela. Isso quer dizer, irmãos, a nossa influência na igreja e na sociedade, ela deve ser edificante e animadora. E aí vemos o verso de Efésios 4, 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Nossas palavras, irmãos, devem beneficiar as pessoas, ajudar, animar as pessoas. Outro compromisso. Relembrarei os apelos de Cristo para a unidade e amor. Gastarei mais energia validando os que fazem e dizem coisas boas
do que apontando as falhas daqueles que, na minha opinião, estão errados. Pensando em termos bem concretos, irmãos, que benefício você tem em apresentar as falhas dos outros? Isso é para te envaidecer? Para você se julgar melhor ou se dizer melhor do que os outros? Devemos andar em conformidade com a vocação com que fomos chamados, com humildade, mansidão, paciência, convivendo em amor, guardando a unidade no vínculo da paz. Um só Espírito, uma só esperança, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Nesses versos, irmãos, Efésios 4, de 1 a 6, tem 3 palavras que são semelhantes: mansidão, convivendo em amor e paz. Essa deve ser a característica da vida de um cristão, a característica do discurso também do cristão. Veja aqui o terceiro compromisso. Ao discordar de alguém, deixarei claro o meu respeito pela pessoa. Crerei na sua integridade e no seu compromisso com Cristo. Não serei ríspido. Quando nós não concordamos com as pessoas, irmãos, nós não podemos ser ríspidos. Eu conheci bons cristãos que diziam assim: não, eu sou assim mesmo, eu sou grosso mesmo, eu sou italiano ou eu sou nordestino. E daí justificava isso para ser grosseiro com os irmãos. Outros dizem assim: não, porque eu sou autêntico, eu não sou falso. A questão não é ser falso, irmãos, a questão é ser gentil. A questão é amar as pessoas, não se julgar superior a ela. Veja os versos 31 e 32 de Efésios 4. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Outro compromisso: viverei com alegria, buscando oportunidades de fortalecer e afirmar meus irmãos, enquanto aguardo o retorno de Cristo. O texto de Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que sirvam para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Nós estamos aguardando a redenção, irmãos. Não estamos no nosso nome, na nossa denominação, adventistas. Estamos aguardando o Senhor Jesus voltar. Como nós vamos aguardar, nesse tempo que nós estamos aguardando o Senhor Jesus, qual deve ser o comportamento, irmãos? Será que o nosso comportamento tem que ser ríspido? Será que o nosso comportamento tem que ser nervoso? Tem que ser orgulhoso? Não, irmãos. Mansidão. Mansidão, que mais? Convivendo em amor e paz. Isso deve caracterizar o nosso discurso. Lembram-se, irmãos, o verso que lemos 2 vezes nesta semana. Do que fala a boca está cheio o coração. Se a tua boca fala coisas ruins, fala de forma ruim, é porque o teu coração, ou seja, a tua mente, pensa desse jeito. Se nós não estivermos em amor, em mansidão, em paz, nós não somos dignos de ser chamados cristãos. Na verdade, nós não somos verdadeiros cristãos. Estamos enganando aos outros e também enganando principalmente, e aí é mais perigoso, enganando-nos a nós mesmos. Pretendendo ser cristãos, mas ainda com a velha roupa, a roupa do velho homem, aquela que nós precisamos trocar. Trocar por uma roupa nova, uma roupa talhada pelo Senhor Jesus. Uma roupa espiritual. Que Deus esteja com cada um de nós e que a gente viva de acordo com o plano de Deus. Há tantas orientações na Bíblia, irmãos, para dizer como devemos viver. Não tem justificativa para vivermos contrários à vontade de Deus. Com tanta informação, tanto sermão, tanto conselho, tantas promessas para que vivamos conforme a vontade de Deus. Vamos orar. Te agradecemos, bom Deus, porque o Senhor dá a nós a Bíblia Sagrada, dá a nós orientação profética,
para que possamos entender qual é a tua vontade e dessa maneira fazê-la. Obrigado, Senhor, porque somos teus filhos. Nos ajuda para que possamos ser dignos deste nome, dignos desta filiação. Nos ajuda para que possamos nos comportar como cristãos. Somos cristãos e não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, não podemos denegrir o nome do Senhor Jesus, diminuir o nome do Senhor Jesus por causa dos nossos comportamentos. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda, nos abençoa, para que possamos viver de acordo com a tua vontade e que possamos viver felizes de acordo com a tua vontade, fazendo também aqueles com quem nos relacionamos felizes, porque têm um contato com os filhos de Deus. E nos abençoa para que nunca entristeçamos o Espírito Santo e que nos mantenha selados até a volta do Senhor Jesus. É o que peço por Jesus. Amém. Um bom sábado para todos os irmãos. Deus abençoe. Que seja um sábado feliz. Sábado sempre é feliz, mas que esse também seja um sábado feliz nas igrejas, nos lares, e que todos estejamos tranquilos na paz do Senhor Jesus, no corpo de Cristo, que é a igreja.